Regional Campinas, Regional Campinas que é formada aí por 90 cidades. Na reunião passada, essa é a segunda reunião, e primeiramente deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Emerson, estou na função aí de presidente do Diretório Municipal de Campinas, desde o ano passado, mandato que termina em fevereiro do ano que vem, e vou tocar essa reunião aqui junto com os meus amigos Molinari, Anderson e a Carol, enfim, e todos vocês, né, são lideranças e das mais de 90 cidades, né. No final aí a gente pode, quem de repente é a primeira vez, quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Não, de repente está recém-filiado, apareceu nessa reunião aqui para conhecer, é legal a gente se apresentar também. A Regional Campinas é composta por 90 cidades, sendo que cerca de metade apenas tem filiados do Novo, né? O nosso grande objetivo aí a médio prazo, a curto, médio e longo prazo, sempre vai ser aumentar a quantidade de filiados do Novo na nossa regional, né? E mais do que isso, conseguir filiados para cidades que não têm, né? São cidades que tiveram o voto do Novo em 2018, provavelmente vão ter votos do Novo para o Novo em 2022, mas não tem nenhum filiado, né? Algumas cidades bem representativas em termos de população também. Então, aí são as 90 cidades que fazem parte dessa nossa regional. A pauta de hoje dessa reunião aqui, nossa segunda reunião, né, que a gente está fazendo. Na reunião passada a gente falou um pouquinho sobre o trabalho para 2022 e 2024, todo o processo de construção de planejamento aqui da cidade. E hoje a gente vai passar por esses assuntos, sendo que o primeiro deles vai ser o status do processo de seleção e formação para deputados. Lembrando que o processo seletivo está aberto, ele vai até 2021, no dezembro de 2021, né? Então a gente vai até o final do ano para a formação de deputados e deputadas, tanto estadual quanto federal. O processo seletivo de senador também está aberto, do Estado de São Paulo, sendo que o processo seletivo só tem 2 inscritos por enquanto, que é o nosso deputado estadual Rene e a nossa vereadora lá de São Paulo, a Janaína Lima. Para o processo seletivo de governador, Vinícius Poit foi aprovado, depois de cerca de 6 entrevistas, entrevistas que foram feitas por uma banca formada por 6 pessoas, sendo 3 representantes do Diretório Nacional, representante estadual, e a prerrogativa aí que o Diretório Estadual tinha, ele encerrou o processo seletivo. Então, de agora até a eleição do ano que vem, Vinícius Poit é o nosso pré-candidato. Vamos falar sobre ele também aqui. Status do processo seletivo, deputados e deputadas. Nós temos 973 inscritos no Brasil todo, né? 973 inscritos. Sendo que em São Paulo nós temos 280 inscritos contra a última reunião. Então, nos últimos 30 dias, nós tivemos um aumento aí de 32 pessoas, cerca aí de pouco mais de 10%, e com 34 mulheres, sendo que nós tínhamos 25 mulheres o mês passado. Esse número de mulheres ainda corresponde a 12% do total de homens, total de inscritos, né? E para que a gente possa ter uma chapa completa, nós precisamos de 30% de mulheres. Então, o grande desafio é convencer as mulheres a participarem do processo seletivo, né? A gente sabe das dificuldades e depois a Carol vai falar um pouco sobre isso, né? Melhoramos, né? Percentualmente até melhorou. Na reunião passada a gente estava em torno de 10%, estamos em 12%, né? Tivemos mais 9 mulheres, mas ainda é um grande desafio aí a ser conquistado. Na nossa região, na Regional Campinas, nós temos 44 inscritos, sendo 9 mulheres. Interessante aí, nossa regional, até que a coisa está relativamente melhor, né? Com 20% aí de mulheres inscritas do total. Lembrando sempre que na chapa para candidato a federal, nós podemos ter 105 candidatos, sendo que precisamos de 32 mulheres para que isso possa ocorrer de forma completa, né? Uma chapa completa. São 70 vagas na Câmara Federal para São Paulo. E podemos ter 141 candidatos a estadual, sendo 43 mulheres aí, para que a gente tenha uma chapa completa. 94 vagas na Assembleia Legislativa.
Vamos abrir um pouquinho aqui os números da Regional Campinas. Esses 44 inscritos, quem são eles? Quem são eles não, porque o processo é sigiloso, né? Então, a gente não pode revelar nomes, mas a gente pode revelar aí a quantidade de pessoas. Então, aqui está a lista de todos os inscritos da nossa regional. Então, vocês podem identificar a cidade de vocês aí e verificar como que estão as coisas, né? Amparo, temos um inscrito, Atibaia 2, Bragança 1, Cabreúva 2, Campinas 18, Campo Limpo Paulista 2, Indaiatuba 3, Itatiba 3, Itupeva 1, Jarinu 1, Jundiaí 1, Limeira 2, Mojimirim 1, Paulínia 1, Santa Bárbara do Oeste 2, São João da Boa Vista 1 e Sumaré, eu sou inscrita. Então, eu não fiz aqui a relação quantidade de filiados por inscritos, quantidade de leitores, mas eu acredito que a gente consiga reparar algumas discrepâncias aí em termos de população, número de leitores, né? De forma muito clara. E algumas cidades têm pouca participação, pouca representação, número de candidatos. Então, também há desafios locais, né, na nossa regional a serem superados também em relação aos inscritos no processo seletivo. Bom, eventualmente aqui nessa reunião pode ter até algum inscrito no processo, mas fica aí essa referência do processo seletivo, né, na nossa regional. Eu vou abrir aqui para a Carol falar sobre a participação das mulheres, Carol. E vou parar o Beleza. compartilhamento aqui. Se alguém quiser interromper também, pessoal, fica super à vontade. O recado é bastante breve, né? Na última reunião a gente falou um pouquinho aí do projeto que a gente tem feito junto com o DESP, né? Um grupo aí da executiva para fomentar aí as mulheres na política dentro do Partido Novo. Isso não significa apenas como candidatas, também na sua direção, na sua liderança, nos núcleos locais, nos núcleos regionais e até que sair no estadual aí numa futura eleição. Mas o objetivo principal desse grupo de mulheres é melhorar essa porcentagem que o Emerson nos bem colocou aí, que é um desafio muito grande, não só para o Partido Novo, mas aqui nós realmente queremos candidatas aí, protagonistas, como nós já temos tantas representantes. Então, dando andamento aí nesse projeto que está começando a se delinear, eu falei para vocês que a gente ia começar a fazer uma pesquisa primeiro, né, uma coisa aí mais inédita dentro do partido, para entender a participação, como essas mulheres se envolvem na política. Essa pesquisa já começou a ser feita essa semana, e aí tem ainda um caminhar. Nós vamos ter um evento de mulheres com as nossas mandatárias, com uma mediadora bastante interessante no dia 13 de setembro, e até lá a gente tem ainda um trabalho. Porém, para esse trabalho ser feito, a gente já sabe aqui, mulheres, homens, que sozinho ninguém faz nada, a gente tem pouco braço dentro da executiva para esse trabalho de mulheres. Aliás, a gente vai pegando povo, né? Vai pegando um trabalho das mulheres, pegando um trabalho do núcleo, enfim. Então, o que a gente está solicitando para os líderes locais? Então, é muito importante que vocês repliquem essa informação, inclusive para os núcleos, né? Que os líderes hoje não estão aqui. A nossa ideia é ter pelo menos, né? Vamos começar com uma mulher dentro de cada núcleo do Novo Piracicaba, diretório municipal, núcleo, célula, que queira ajudar-nos a fazer esse projeto de mulheres acontecer de uma forma bastante encorpada. Então, se alguém aqui reconhece uma liderança aí dentro de uma cidade ou uma mulher que tem interesse, o que a gente pede é que essa pessoa fale com o líder local. Então, por exemplo, vamos pegar aí a cidade de Campinas, do Emerson. Então, que a pessoa, ou o homem que queira indicar uma mulher, ou uma mulher que queira falar, contate o Emerson,
e aí dentro das outras cidades, contate o líder local para que ele faça essa indicação direto no e-mail do comitê. O e-mail é comitêdesp@gmail.com. Mas o e-mail precisa vir da liderança local, tá? Porque é ele que vocês, né, como líderes que entendem aí, já conhecem as pessoas dentro do núcleo de vocês. Então, assim, para dar andamento no projeto, esse era o meu recado, na verdade, para que vocês identifiquem dentro das cidades, dos núcleos, diretórios municipais e células, né, células mais maiores, vamos dizer assim, que mulheres que possam fazer um trabalho, recepcionar o projeto que a gente tem e replique isso dentro das cidades. Tá? A gente vai dar suporte, a gente vai ter palestras, né, nesse meio até o grande evento, que é 13 de setembro aí, desse projeto. Nós vamos ter algumas palestras antes com essas mulheres. Então, esse é o recado só, para que vocês identifiquem mulheres que possam ser replicadoras do nosso projeto para fomentar mulheres na política, sendo o objetivo principal a captação de mulheres que querem ser candidatas, mas esse não é o único objetivo, tá bom? Era só isso. Obrigada. Muito bom, Carol. Obrigado. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que a gente conversou, em relação ao que a Carol acabou de falar, em relação aos números do processo seletivo? Emerson, eu tenho uma dúvida. Manda lá, Igor. É o seguinte, quando você diz que o processo está aberto até dezembro, qual que é a data limite para a pessoa se inscrever? É o final de dezembro mesmo. Final de dezembro mesmo. Isso mesmo. A seleção rola em 2022, no começo, é isso? Exatamente. O processo é contínuo, ele vai até 22. As turmas vão sendo fechadas aí à medida que vai ter na aprovação. Já tem pessoas aprovadas até em última fase, cerca de 15, 20 pessoas aprovadas, dessas 900. Mas outras estão fazendo curso, estão ainda em fase de inscrição. Enfim, vai até o final do ano mesmo. Okay. Direto. Deixa eu fazer uma pergunta, Carol. Pergunta para Carol. Tudo bem, Carol? Você já tem um folderzinho desse evento para a gente mandar para as pessoas, para as mulheres? Assim, só para a gente... Algum documento, alguma pauta, quem vai estar, qual que é o tema? Do evento das mulheres do dia 13 ainda não, porque a gente está aguardando a questão se a gente vai fazer não de forma presencial com as convidadas, né, com filiadas, mas se nós vamos fazer presencial das mandatárias, se vai ser só online mesmo, então a gente ainda está tendo o escopo. O importante era a gente selecionar logo a data, porque elas têm uma data complicada, né, então por isso a gente fechou, e inclusive com a mediadora, que também é uma jornalista, bastante conceituada, então também tinha que aliar a data com todo mundo, por isso que a gente jogou para setembro. Além disso, porque a pesquisa que a gente está realizando ainda vai durar todo agosto, então aí que nós vamos fazer a compilação para ser mais objetivo, inclusive no discurso, na oratória, no que vai ser falado. Então, não tem temática ainda, é bem cru, tá? Mas vai ser bacana. Tá bom, legal, obrigado. Só tô animado. Como que é? A pessoa tá animada? Opa! Tá animado. Tem que estar. Tem um grupo de mulheres lá em Franca, né? Fala um pouquinho, Carol. Isso, tem um grupo de mulheres em Franca, elas evitam um pouco colocar, apesar de ser mulheres do Novo, de colocar a imagem do logo do Novo, até a Adriane, que é a cabeça lá do grupo de Franca, ela faz parte do nosso grupo do projeto aí das mulheres, né? Então, ela está com a gente exatamente porque tem feito um trabalho bastante legal. Elas têm um Instagram próprio, não é só do Novo de Franca, né? É um Instagram próprio. Mulheres na Política, eu acredito que seja. Enquanto alguém falar, eu vou no Instagram aqui da reunião, vou pegar. E elas têm feito um trabalho bem legal de fomentação. Inclusive, ela tem dado boas ideias no projeto. A ideia é seguir ali algumas coisas. É porque, assim, muitas ideias a gente tem, né, pessoal? Mas como é a questão do uso do fundo, que é obrigatório, enfim,
a gente tem muita coisa que a gente não pode fazer, que o TSE não permite. Então, a gente é um pouco engessado nesse sentido. Mas tem bastante coisa que vai dar para ser feito. A gente, inclusive, aproveitando, a gente já começou com a agência de marketing, né, para esse projeto. Ela já vai, a semana que vem, começar a fazer publicações direto no Instagram do DESP. Então, quem puder sempre compartilhar ali, vão ser mensagens bem direcionadas, já delineando aí os resultados que a pesquisa já está mostrando. Então, vai ser bem interessante. Carol, posso fazer uma colocação aqui? Claro! Dentro dessa abordagem do feminino, né, da vinda da mulher, eu estudei durante algum tempo essa questão da participação do jovem, né, na política, né, nos partidos, né? E eu fui descobrindo aos poucos isso, eu não sabia, a gente não conhece. E foi uma curiosidade que me despertou, porque uma amiga convidou para um evento, e eu fui participar, e era na Juventude Socialista. Tá? Você imagina, né? Falei, porra, que amiga, hein? Comunista convidando liberal, né? Aqui, né? Falei, caramba! Mas o palestrante era um cara do mercado financeiro, um deles, né? Então, eu falei, bom, estão discutindo também finanças, tudo bem, né? Mas isso me chamou a atenção, porque que interessante, né? Existe a juventude nos partidos, né? E aí eu saí a pesquisar e vi que o Novo tem muitos jovens, tá? Como filiados, tá? Eu fiz um levantamento pelo site do TSE, em vários, tanto no Sudeste quanto no Sul. Eu peguei essas duas grandes regiões. E eu vi que tinha muito jovem que não estão nas células, não estão nos R30s. Pelo menos aqui em Vinhedo, Valinhos, Campinas, né? Jovens que eu falo jovens de, sei lá, 17, 18, que tem no Novo, né, filiado com essa idade até. Né? E até 25 anos, né, tem uma quantidade assim, bastante interessante de jovens que eu não via representado nas células. Né? Então, aí depois eu fiz um levantamento assim, mais amplo e descobri um estudo de uma acadêmica de Porto Alegre, que ela fez, o tema do estudo dela era como os partidos recrutam filiados, lideranças, né? E é um estudo foi bastante interessante, amplo, com bastante informação, e eles avaliaram, pesquisaram, acho que 6 ou 7 partidos, né? E esses dados eu resumi e apresentei para algumas pessoas, acho até que mandei para o Emerson algum tempo atrás, ou pelo menos talvez eu tenha comentado, né? E descobri também que esses partidos, eles têm esses jovens num departamento à parte, né? Ou seja, eles, no estatuto, já definem a existência do Departamento da Juventude. Tá? Então, esse Departamento da Juventude tem vamos dizer assim, um presidente, né? E esse presidente, então, tem lá a sua equipe, né? E eles, então, fomentam, desenvolvem atividades em paralelo, né, ao partido, sob, evidentemente, a orientação do diretório, né? Claro que eles recebem, inclusive, verba, né, do partido para desenvolver atividades que vão de cursos, treinamentos, encontros semanais, semestrais, participam em convenções e congressos dos partidos, e eles atraem lideranças, quer dizer, o objetivo deles é atrair lideranças, né?
ou seja, a identificação dessas lideranças começa lá cedo, né? E esses jovens, eles estão nas universidades e nas escolas, né? Então, é uma forma do partido ir buscar nessa faixa etária, né, muito, vamos dizer assim, ativa, né, e muito voltada para os sonhos, os ideais deles, buscar essas pessoas para a vida partidária, né, identificando, então, as lideranças que vão servir de candidatos para as campanhas eleitorais, né, para as suas legendas. Eu estou me movimentando aqui, que eu estou com uma cãibra na perna, me deu uma cãibra na perna, então vocês me desculpem. Tá? E, bom, resumindo, eles usam, então, o fundo partidário, claro, né? E eu me lembrei de trazer essa questão, porque há uma necessidade do novo expandir a participação feminina, né? Ou seja, atrair mais mulheres, né? Eu, por exemplo, aqui em Vinhedo, só tenho uma, né? Mas não tenho nenhum jovem. O jovem mais novo que eu tenho aqui tem 35 anos, né? E o jovem mais velho que tem aqui sou eu, de 72, né? Então, você vê que a gente tem uma necessidade, a gente nota isso nas campanhas, que nós não temos jovens, né, participando nos movimentos de rua, tem muito poucos jovens, né? Ao contrário de outros partidos, que têm uma juventude assim muito participativa nessas movimentações, né? Bom, o que eu fiz? Eu peguei todo esse material, todo esse estudo, e mandei para o DESP, mandei para o Alfredo, né, sugerindo que o partido estudasse, né, a possibilidade de considerar a existência de uma célula, sei lá que nomes que se dê, pode ser até um departamento, né, de tal forma que a gente pudesse atrair esse pessoal para o partido, né? E o formato, não sei, né, teria que analisar. Tem essa experiência de Franca, que ontem até eu estava comentando, o Edu estava comentando comigo, né? A experiência de Franca, até nós falamos, quem sabe vamos fazer uma live com eles para ver como é que eles estão fazendo, para a gente aprender, né, alguma coisa com eles, e, de repente, informalmente, podíamos também ir tocando essa forma de atração de mulheres, né? Agora, a jogada seria a seguinte, né? Bom, para a mulher tem dinheiro do fundo partidário, então, por que não vamos usar para isso, né? Porque a atração de o jovem, normalmente, ele talvez não tenha muito possibilidade de dispor de recurso, né? Então, talvez a gente pudesse ajudar com esse recurso do fundo partidário, que está previsto, né, para treinamento, formação de liderança, né? Você pode usar até, acho que 20% do fundo partidário para desenvolver lideranças, né? Então, fica assim essa colocação que eu quis fazer, e para vocês pensarem se, de repente, não seria o caso da gente pegar junto nessa e tentar influenciar o DESP para estudar, vamos dizer assim, uma forma de ampliar essa participação do jovem. Aí não seria só da mulher, mas também do jovem como um todo, do jovem garoto também, né? Do masculino e do feminino, né? Então, fica aí, é uma sugestão que eu estou trazendo, que acho que poderia ser útil para atrair filiados. Romeu, para contribuir aqui, também deixar espaço para o pessoal, eu acho ótima as suas colocações, de fato, também acredito aí. Inclusive, acredito que o jovem é muito mais importante estar dentro do nosso partido até do que a gente, porque é ali no futuro que a gente vai ver, de fato, tudo que a gente está brigando, né? Tenho 2 jovens na minha casa com 19 anos e falo que é difícil, mas a gente vai moldando aí, né? Mudando um pouco o pensamento deles também, porque eles ficam aqui ao lado, estão ouvindo sobre os nossos pensamentos e tal. Porém, sinto lhe dizer que esse dinheiro, né, ele
precisa ser específico para a fomentação de mulheres. Isso não é o novo que decide, né? É o próprio TSE. Tem várias regras, toda ação que é feita precisa de comprovação. Inclusive, a gente precisa guardar os posts que são realizados para caso numa malha fina, vamos dizer assim, eles peçam para a gente comprovação de como foi utilizado. A gente não pode fazer, a Juliana de Sorocaba pode até explicar mais, que é quem está entendendo todo esse processo aí, né, do que pode e não pode, porque a gente pode ser punido. A gente não pode, inclusive, nem fazer post institucional do tipo, você pode ser a mudança feliz, candidate-se. Não pode nem institucionalmente falando colocar. Precisa estar claro que é para mulheres na política. Agora, um adendo importante é que isso não significa que nós não vamos fazer ações pontuais para todas as faixas etárias, né? Então, a nossa ideia, sim, é trabalhar a mulher aí mais velha, de meia idade, e a jovem. Não só isso, mas de etnia, também de classe social. Então, a ideia dentro do projeto, a gente já está aí com algumas personas, né, como a gente fala lá no marketing, para a gente atingir esse público-alvo. E a jovem, nesse caso, né, a jovem está também aí dentro desse plano. É que, infelizmente, né, bom, primeiro que a gente não gostaria nem de estar usando, é obrigatório. E tem N regras para ser apresentada para o TSE, não é nem para o Partido Novo. Então, é a única coisa que a gente não consegue mesmo utilizar. Carol, só para reforçar, teve um comunicado também do Partido Novo que está lá no site, né? Explicando da necessidade de usar esses 5% do fundo para desenvolver o partido para as mulheres, né? Acho que vale a pena também as pessoas darem uma olhada lá. E em Franca, só para ficar claro também, tem 2 grupos atuando. Tem o grupo de mulheres e o grupo de jovens. E essa experiência que eles estão tendo lá, que está tendo um resultado legal. E aí, uma hora a gente poderia convidar uma pessoa para participar aqui junto na Regional Campinas e explicar para todo mundo como é que está se desenvolvendo, o que eles estão conseguindo, né? Só isso. Muito bom. Eduardo, você está intimado a convidar as pessoas para a próxima reunião, testemunhar. Aqui, assim, quem dá a ideia tem que ajudar a implementar. Sim, exatamente. Com a Adriane eu tenho um acesso fácil, né? Boa. Por conta dela já está lá no nosso grupo, posso alinhar isso, a gente já definindo a data, eu já faço, com certeza ela vai topar. E aí você fala com o povo do jovem, então. Combinado. Acho que dá para fazer numa mesma reunião, dividir o espaço com eles, né? E deixar a reunião exclusiva para isso. Sem problema nenhum, a gente pode aproveitar esse tempo, sim. Aqui em Valinhos a gente vai tentar também começar algumas reuniões virtuais aí e de apresentação do partido. Aí, tendo sucesso, a gente pode convidar cidades menores também, que não tem estrutura ainda, para apresentar, para ver se atrai mais pessoas. E aí, como a gente entrou nesse assunto dessa forma aqui, quando eu trouxe de forma muito brilhante, eu até vou pular o nosso próximo assunto, que era falar sobre o POIT, que é mais um recado, e vou passar para o assunto seguinte, que era o quê? Eram os dramas e dificuldades ou problemas comuns às nossas cidades. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, para falar sobre isso. E a ideia realmente era ouvir, para a gente tentar construir soluções. Não necessariamente hoje, né? Talvez hoje a gente consiga trocar algumas ideias e citar alguns problemas, mas esse sim é um grande desafio, atingir o jovem, e muito bem colocado, né? O jovem é uma faixa etária importante da nossa sociedade, e a partir do momento que ele se forma, a gente não precisa cuidar mais, né? Ele vai se tornar um adulto pronto, né? Vai se tornar um adulto liberal, como o Romeu, como todos aqui são. Então, de forma que esse aí está pronto, né? Então, é para sempre. É mais difícil você convencer um adulto, né? Convencer alguém que já está formado, com suas convicções, com suas experiências. Então, a melhor forma é o jovem mesmo. Agora, precisamos de experiências que estejam dando certo. Isso ajuda muito. Compartilhar a experiência, a gente encurta caminho. Então, vamos ouvir Franca. Eu não sabia dessa experiência aí, acho que vai ser muito importante. Esse desafio é comum
acho que nacionalmente, né, para o Novo, é comum e realmente é a base que vai sustentar o partido aí a longo prazo. Se a gente quer um crescimento a longo prazo, né, se a gente quer eleger pessoas a longo prazo em várias cidades, a gente precisa realmente ter o jovem do nosso lado. E interessante que o jovem é um trabalho assim, que ele é cíclico, né? Porque depois de 4, 5 anos ele já se torna adulto e aí já você está de novo formando, você está formando sempre. Oi, Romeu. Só para dar dois exemplos de lideranças que vieram dessa juventude, é o Marcel Van Hatten, que ele era da juventude do PP, e o Eduardo Leite, que é da juventude do PSDB. Tá? Começaram lá, Grêmio Estudantil, não sei o quê, aquela história toda, foram para esses partidos e hoje são Marcel, a grande liderança do Novo, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Tá? Tem outros casos que eu não sei, o Orlando Dias é um outro, né, que veio da PCdoB, né, da juventude do PCdoB. Tem outros exemplos, né? Então, é isso aí. Eu sei que a legislação eleitoral tem uma série de restrições para a gente fazer panfletagem, né, próximo de faculdade e tal, aquela situação toda, né? Mas eu não sei, fora do período eleitoral, se a gente pode fazer alguma ação no sentido de divulgar, né? Eu acho que pode sim, viu? É que, na verdade, isso é mais o boca a boca, né? Se você tem um partido, um departamento estruturado de juventude, os filiados são vários estudantes, né? Provavelmente, né? Então, boca a boca corre lá dentro, né? O cara convida, não quer ir um bate-papo nosso lá e tal, e vai por aí. Mais ou menos, não precisa ser, vamos dizer assim, uma coisa institucionalizada, né? Com papel, com panfleto, é o boca a boca, né? No ambiente de trabalho, você vai disseminando, convidando, interagindo com esse povo. O fato é que o desafio é grande mesmo, Romeu. Na época da campanha de 2018, a gente chegou a fazer panfletagem perto da PUC, aqui em Campinas, e foi bem interessante, né? Porque a gente fez panfletagem, mas estava na rua, né? Espaço público, tinha uma certa distância ali, não sei se dava os 200 metros, mas tinha uma certa distância. E depois a gente caminhou pelo espaço ali dos estudantes, aí o pessoal fica muito em padaria, né? O estudante, ele vai na aula, vai ficar na padaria, né? E aí foi legal, porque a gente estava passando lá e o pessoal... Campinas fica na padaria, desculpa interromper, né? Aqui não é na padaria, não, para aí. É que lá tinha padaria, entendeu? Tava na padoca lá. Aí a gente passou pela padaria, o pessoal falou, o pessoal do Novo, e veio correndo falar com a gente. Aí o rapaz veio lá, ele falou que estava na Unicamp, na PUC, mas tinha amigos da Unicamp, que eram totalmente de esquerda, não sei o quê, mas ele era liberal. Quer dizer, então, na medida que a gente se apresenta, e aí pode ser um caminho, fazer um Rap 30 na padaria, entendeu? Do lado da faculdade. Aí você começa de maneira informal a atrair esses jovens. E buscar por outras instituições que trabalham com isso, estudantes pela liberdade e tudo mais, né? Então, acho que tem alguns caminhos que a gente pode estar trilhando de maneira mais curta. O grande desafio sempre, como a Carol falou, é ter braço, né? Ter braço, tempo para tudo isso aí. E dentro desse ter braço, essas reuniões como a gente está fazendo agora, elas vão se tornar cada vez mais constantes, né? A gente precisa disso aqui. A gente passou algum tempo sem reuniões, né? Acho que a gente passou muito tempo sem reuniões. A gente esteve envolvido aí durante o ano de 2019, 2020, com o trabalho de trabalhar para as eleições, né? Com fazer as eleições de 2020, com os desafios, correr atrás de 150 afiliados, correr atrás de dinheiro, 60 mil reais, e esquecemos algumas coisas básicas, né? Como continuar sustentando o partido, continuar fazendo o partido crescer de forma orgânica, né? E muitas dessas filiações nossas não eram orgânicas, a gente sabe disso, né? Foram desafios apenas cumpridos e que geraram muitos problemas e frustrações, né? A gente sabe disso. Então, eu diria que se a gente fizer um meia-culpa, assim, a gente quase que perdeu 2 anos ao invés de ter ganho, né? Então, isso é muito triste. Oi, Luiz. Tá sem som, Luiz? Deixa eu ver se eu bloqueei você aqui. Está sem som, seu. O Renato também levantou a mão. Depois do Luiz, tá, Renato? Aí você pode falar. Voltou, Luiz?
Enquanto você acerta, o Renato vai falando aqui, tá? Ele está aqui com a mãozinha levantada. Renato. Exatamente nesse sentido de trocar experiências e da dificuldade que a gente teve, a gente percebeu em 2018 aqui em Santa Bárbara um movimento muito grande, o Novo estava surgindo, uma polaridade grande, muita gente liberal, e muita gente se aproximou do Novo aqui, e quando percebeu que não ia dar mais, né, teve uma debandada geral, e a gente percebeu que, na verdade, era um monte de gente querendo se pendurar na bandeira do Novo para se eleger, né? Então, teve várias pessoas que acabaram indo para o Avante, para o PP e para outros partidos diversos para concorrer aí na eleição. Agora, nesse momento, a gente está percebendo de novo esse movimento, aquele monte de candidato a vereador que não conseguiu se eleger, está voltando. Então, essa semana, no nosso grupo aqui em Santa Bárbara, a gente teve a entrada de umas 7, 8 pessoas no grupo de simpatizantes, gente declaradamente que foi de outro partido e está dizendo, olha, eu fui presidente do partido X para concorrer, não deu certo, e eu estou me desligando da presidência para voltar para o novo, para o projeto novo 2024, não sei o quê. Então, como é que a gente lida com essas pessoas, com esse movimento de vamos dizer assim, velhos políticos querendo se pendurar na bandeira do Novo, enquanto liderança na cidade, né? Então, para ter uma... Ô, Luiz, acho que seu áudio está um pouco alto aí, acho que o som da sala aí, legal. Ô, Renato, se foram ex-filiados, se eles se filiaram um dia e se estão voltando, desfiliaram e estão filiando de novo, certamente eles vão passar pelo processo de refiliação. Então, no processo hoje não é mais automático. Quer dizer, nunca foi automático, né? Mas hoje sim, as lideranças locais, junto com o DEB, e decide se libera ou não a refiliação. É claro que essa decisão e agora, se é uma desfiliação por opinião, né, é complicado, é difícil avaliar uma refiliação. Mas, naturalmente, elas vão ter que passar pelo processo seletivo, isso, eventualmente, lá na frente vai ser podado. Se ela conseguir se refiliar agora, lá na frente ela vai ser novamente reavaliada e eventualmente, tenha sido parte da experiência dela, né? Agora, se é realmente velha política, isso vai ficar muito claro, viu, Renato? Vai ficar muito claro e, ao longo do trajeto aí, certamente ela vai embora de novo. Viu? O que a gente não pode deixar acontecer é isso atrapalhar o ambiente do grupo, né? Essas pessoas atrapalharem. Então, a gente tem que estar muito atento mesmo a essas pessoas. Na medida que vocês aqui, que têm mais tempo de casa, perceberem isso, buscar apoio nas lideranças locais, nas lideranças regionais e, eventualmente, no próprio DESP. Tá? Olha, está acontecendo isso aqui, assim, desse jeito, é importante a gente conversar. Porque a gente sabe como isso contamina. Meu sinal de... Alô? Certo? Olá. Muito obrigado. Estou ouvindo mais ou menos. Ô, Luiz, vai lá. Eu não... Opa, boa noite. Agora você está me ouvindo? O sinal de internet está muito ruim. Eu gostaria de ouvir a resposta. Você pode falar de novo? Oi, Helder. Vocês me ouviram? Os demais me ouviram? Eu não ouvi bem, para falar a verdade. Opa, então... Truncou um pouco. Caramba. Bom, vamos lá, deixa eu tentar aqui. Se tiver ruim, alguém levanta a mão assim, tá? Tá bom. Ô, Helder, o que eu estava falando é assim, o que é importante nessas refiliações, nas pessoas que se aproximam do novo. A gente vai estar sempre conhecendo e buscando entender, né, o que leva a essa refiliação. Hoje em dia, todo o processo de refiliação, ele passa pelo Diretório Estadual de São Paulo e passa pelo Diretório Municipal quando a cidade tem Diretório Municipal, se não passa pelas lideranças. E aí é feita uma avaliação, né? Como que foi a desfiliação, se foi uma desfiliação amigável, qual foi o motivo alegado,
se a gente consegue ter o retrospecto da pessoa no partido na época, e é avaliado alguns critérios em relação ao próprio estatuto, né? Se houve desrespeito ao estatuto durante o tempo que ela ficou filiada. Não havendo nenhum impeditivo, não há porquê também se impedir a refiliação. Há casos, por exemplo, de pessoas que saíram do Novo, se desfiliaram, discordando de algum posicionamento do Novo, à época, né? Por opinião. E você não refiliar por questão de opinião não é exatamente um critério muito bom, né? A gente tem... eu faço analogia em relação, por exemplo, a um processo na CEP, né, na Comissão de Ética, e para você chegar a uma expulsão. Então, assim, o motivo que eu estou negando o acesso à pessoa, né? Quando eu falo eu digo o próprio partido, né? Está negando o acesso à pessoa, a refiliação. Seria um motivo de expulsão? Seria um motivo de impedimento, de levar ao Conselho de Ética? Não, não seria. Era apenas uma opinião, uma discordância de ideias. Então, não faz sentido impedir a refiliação. Então, é mais nesse sentido. Então, caso a caso, as refiliações serão analisadas. E só o tempo vai dizer o que realmente de fato, a pessoa, né, tem interesse, o que ela quer fazer com o partido. E é claro que tem as questões das votações em relação a não ter tido diretório, tudo isso pesa, né? A gente tem que entender que pesa, né? É importante que a gente entenda os motivos e entenda a pessoa. Acho que conversar sempre vai ser importante. A gente tem que conversar com as pessoas, conversar com os filiados, conversar com quem está se aproximando, explicar como funciona, né? Para que ninguém se sinta prejudicado no futuro, se sinta decepcionado. Acho que a gente minimizar essas coisas, a gente tem que estar sempre conversando. E aí que eu ia trazendo, né? Eu não sei se ficou bom agora de ouvir, Alder, mas eu ia ficar trazendo que a intenção é cada vez mais a gente ter essas reuniões. O próprio diretório estadual já se propôs a fazer reuniões mensais também com as lideranças, né? Com os diretórios, com as lideranças locais de núcleos, né? De maneira mais constante e mensal, para realmente trabalhar questões do dia a dia mesmo, como a gente está fazendo aqui. Olha, o que a gente precisa para trazer mais filiados, o que a gente precisa para... Quais são as ações, as boas ações que estão funcionando no estado de São Paulo. Então, a questão de Franca a gente já estaria sabendo disso, né, de maneira correta. Então, esse é o sentido, a gente se reunir e conversar mais. Né? Oi, Luiz. Opa, boa noite a todo mundo. Só uma sugestão, talvez, para ajudar no tema que vocês estavam debatendo na hora que eu entrei na sala, que é a questão de atração de jovens, né? Normalmente, essa formação política dos jovens, ela ocorre no nível secundário, da escola secundária, e na universidade. Então, as atividades estudantis são aquelas que realmente começam a fazer a formação política dos jovens. Minha sugestão é o seguinte: o Movimento Livres, que várias pessoas que são até representantes do Novo, você tem o Point, você tem o Mitrô, você tem várias pessoas que fazem parte do Movimento Livres e que são associados ao Novo, e o Livres tem uma grande, vamos dizer assim, ele trabalha bastante essa questão de jovens, né? Inclusive, eu soube que houve uma fake eleição da UNE há pouco tempo e que havia uma chapa liberal, onde algumas pessoas ligadas ao movimento liberal participaram dessa, pelo menos para se apresentar, mas, assim, eu acho que o Livres tem muito, talvez, a contribuir com esse tipo de, vamos dizer, informação, maneira, modelo para o Novo, né? O Livres tem uma atuação muito grande nessa parte de jovens e também no tema que foi sugerido com a questão de participação feminina, a questão de temas ligados a gênero, um monte. O Livres tem uma experiência nesse ponto. E tem vários representantes do Movimento Livres que estão dentro do Novo. Eu acho que é uma questão de buscar essa integração, buscar vamos dizer, esse conhecimento deles e talvez ajudar o Novo nesses modelos de atração de jovens. Era só isso, era uma sugestão. Muito
obrigado, Luiz. Inclusive, eu já agradeço aí. Você, outro dia, fez depois da nossa última reunião do DESP, você fez um texto para o DESP, eu recebi aqui em cópia para Campinas, né? Achei muito relevante, muito do que você falou lá. E dá para a gente aplicar. E, de novo, talvez eu digo que às vezes falta braço para a gente fazer tudo isso, né? Então, aqui estamos boas lideranças e talvez entre nós a gente consiga braços para atender a juventude e fomentar na nossa regional, pelo menos, né? E nas nossas cidades aqui, esse tipo de trabalho. Isso é muito bom. Muito bem. Mais alguém? Uma pergunta, o Luiz colocou Livres. Existe uma filial deles em Campinas, Luiz? Você acha que existe? O Livres ou é só São Paulo? Eu não sei, Romeu, eu não sei. Na realidade, eu acompanho mais o Livres pelos posts que eles fazem, né? E vários representantes do Novo, né? Fazem parte ou se juntaram ao Movimento Livres. Eu acho que até a Janaína também, não tenho certeza, mas eu acho que vários dos nossos mandatários, vários deles são ligados ao movimento, são associados ao movimento. E eles têm vamos dizer, uma experiência desenvolvida, principalmente com jovens. Então, foi basicamente uma sugestão, mas eu realmente não sei. Eu acho que até o próprio Point, por exemplo, vai ter uma live, o Point é um associado do Livres, então é questão até de perguntar para ele. Muito bom. Pode ser uma pergunta para a live, inclusive, com ele, né? Que ele não está convocando a live. Isso mesmo. O Eduardo trouxe alguns questionamentos, né, Eduardo? Eu tinha colocado algumas coisas aqui. Na verdade, por exemplo, eu estou pensando um pouco em antecipar, né? A questão de compras, né? Então, o Novo Valinhos lá, ele juntou um dinheiro na época da campanha, né? Juntou 60 mil reais lá, a gente tem um pouquinho que a gente gostaria de gastar, né? Comprando alguns itens para fazer evento de rua, então bandeira, banners, né? Por exemplo, a gente vai fazer um Rap 30, coloca um banner lá, porque às vezes o sujeito vê um monte de gente com camiseta laranja se confraternizando, mas não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente gostaria de fazer uns 2, 3 banners aí para deixar, comprar aquelas bandeiras, tipo de boneco de posto de gasolina, sabe? Aquelas que fazem mais evento aí, que o pessoal coloca em loja de carro agora, para quando for fazer o evento aqui no CLT, que é o equivalente ao Taquaral de Campinas, né? Colocar lá e fazer um fuá, né? Então, eu acho que tem algumas compras que a gente poderia eventualmente estar fazendo em conjunto com algumas cidades, mesmo que não seja muita quantidade, né? Mas para otimizar, para não ficar todo mundo correndo atrás das mesmas coisas, né? Então vai comprar lá, avisa no grupo, estou comprando isso, estou cotando isso, e, não sei, fazer de alguma forma compartilhamento dessas informações, até porque a gente vai ter que desenvolver fornecedor às vezes, né? Fazer a bandeira com o logo do Novo e tudo aquilo mais, e já pegar as cotações, né? Então eu estou preocupado aí com a inflação, o dinheiro está lá e a gente tem ideia de comprar algumas coisas para poder desenvolver o Novo na cidade, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, com Campinas, que tem mais recursos, tem mais experiência também, e eventualmente alguma outra cidade que queira participar, né? E tem a questão prática também, né? Porque como a maioria das cidades não tem CNPJ, quem vai ter que comprar isso é o DESP, né? O diretório estadual vai ter que fazer essa compra. E para fazer uma compra para uma cidade só, realmente fica muito mais simples se a gente fizer essa vaquinha, né? A vaquinha não necessariamente precisa... ela é financeira, claro, tem que ter a vaquinha financeira, mas é o que o Eduardo falou, né? 10 bandeiras para uma cidade, 5 para outra, bexigas para uma, bexigas para outra, faixas. Então, faz uma compra só, o DESP faz a compra, faz o pagamento, eventualmente até com um fornecedor único, facilita, e a vida acontece. Para quem tem reserva de caixa, como Valinhos tem, acho que Vinhedo, muitas cidades aqui tem, né? Fica bem tranquilo de fazer isso. Não é nada burocrático, é mais conseguir o fornecedor, viu, Edu?
Tá, Conseguindo? eu vou fazer algumas cotações aqui, tentar trabalhar uns fornecedores, jogar algumas sugestões lá no grupo, Isso, e aí a gente vê quem tem interesse para isso. discutir isso à parte. Isso é tranquilo de fazer. Chegar no DESP, a gente fazer isso acontecer. Outra coisa importante aí, e aí falando mais como ideias mesmo, acho que nesse grupo aqui, também nas lideranças, nas futuras lideranças locais, a gente tem que trabalhar também bastante a rede social, então, eventualmente, arrecadar algum tipo de fundo para rede social na cidade, algum trabalho mais estruturado, mais profissional. A Carol aí é da área, sabe como isso é importante. Então, na medida que a gente pensar um pouquinho maior, estruturar essas equipes, né, para fazer marketing digital, talvez compartilhado aí com várias cidades, da mesma forma, pago pelo DESP com a arrecadação das cidades, né, e aí na proporção de cada cidade. Então, são coisas que a gente pode pensar a médio e longo prazo aí. Isso aí a gente tem total interesse também, porque o que a gente tem visto? Que o tema local, ele acaba muitas vezes atraindo mais o interesse das pessoas no Facebook, no Instagram, do que o tema, vamos chamar assim, né, Brasil e tal. Não que as pessoas não olhem, claro que olham também, mas tem gente que não entende, principalmente quem não entende de política, que é um grupo que a gente quer atrair, o cara só pensa no local, entendeu? Ele não entende que o Congresso Nacional lá impacta muito a vida dele. E está preocupado com o vereador, com o prefeito, com coisas assim que estão acontecendo na cidade. Então, a gente precisa fazer algumas publicações nesse sentido, que é uma matéria que só o time local pode estudar, elaborar e fazer uma coisa legal, né? E divulgar nas nossas redes. Acho importante isso, né? E aí também entra a questão de comprar esse serviço, porque como a gente é tudo mais velho, né, a gente acaba não tendo essa experiência para fazer aqueles desenhos bonitos, fazer um post interessante. Até se você olhar lá no nosso Instagram, você vai ver uns posts toscos, e foi nosso time que fez, né? Quando você vê um negócio bem ruim, mas você vai ver que o conteúdo foi feito por nós e é local. Verdade. Mas tem, por exemplo, uma comparação que a gente fez uma vez que fez muito sucesso, é comparação de custo de câmera, né, entre as cidades da RMC, dividido pelo número de habitantes, né, que aí fica um parâmetro interessante, né. E Paulínia realmente é o topo da gastança, né, a coisa os caras têm muito dinheiro por causa do polo petroquímico lá, e já que tem dinheiro do contribuinte, os caras torram, né, simplesmente faz isso. Mas isso é um assunto interessante para a gente pensar e trabalhar, comprar serviços junto, comprar, tipo, sei lá, 30, 40 artes gráficas, né? E aí cada cidade também pega uma cota, alguma coisa assim. Porque até o processo de compra, né? O Gabriel me mandou lá um material, é bem complicado, sabe? Mesmo quando a compra é simples. E se passar de 5 mil reais, então, cara, aí você tem que olhar até se o cara está contribuindo para o INSS dos funcionários, é uma coisa de louco, assim, né? Que eles criam para partido, quer dizer, para a gente que anda na linha certa, né? É aquele negócio, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Só basta aplicar a lei para cima do novo que a gente já tem um trabalho do cão, né? Eu queria aproveitar aí um gancho numa das falas aí do Eduardo, do Emerson, colocar aí talvez lenha nessa fogueira, não é extensão, mas a sugestão que o Eduardo deu, né, de fazer de repente aí uma compra coletiva, tal, fazer um levantamento de fornecedor, isso é um tema que é muito importante estar no nosso grupo de WhatsApp da regional. Então, é esse tipo de trabalho, né, de movimento, de propositura, que a gente precisa colocar lá. Eu só queria colocar, dizendo aí que é uma lenha na fogueira, porque muitas vezes a gente fica colocando lá do Bolsonaro, piadinhas contra o Lula, sei lá, enfim. E eu acho que o objetivo do grupo não é esse, eu tenho visto isso bastante. E isso fica perdido na hora de se colocar. Eu vejo que a gente coloca lá, de repente, por exemplo, o evento de hoje, né? A pessoa nem viu, porque já foi lá, já botou um monte de coisa de Bolsonaro e não sei o quê, e não tem propositura. E eu acho que essa colocação do Eduardo, essa ideia, né? Aí, claro que depois o Emerson, já estou jogando a bola para ele,
valida, né, com o DESP, como a gente pode proceder e tal, mas isso para mim, né, isso é trabalho que é para a gente discutir lá no grupo da regional, que é o grupo que está as lideranças dos núcleos, né? Então é essa propagação, é essa fomentação, é essa expansão do partido, não que a gente não possa debater, mas eu acho que ali o debate, eu acho que tem que ser menos do que essas... isso é uma opinião muito pessoal, tá, gente? É que eu queria colocar, já pegar o gancho do Eduardo. A gente tem pouco tempo, tem que se focar no que realmente interessa, né? Isso, então é só isso. Eu queria colocar, já fazendo o link com o grupo que a maioria, acredito eu aqui, das lideranças, né, estão, que é no grupo da regional. Então, colocar uma coisa desse e aí ganhar os braços que a gente tanto precisa, que a gente acaba não dando conta. Obrigada. Bem colocado, Carol. Realmente o tempo é escasso, então o único problema é que às vezes a gente tem pessoas com nível de participação no novo diferente, né? Então você tem pessoas que se refiliaram agora, tem pessoas que se filiaram e estão ainda entendendo como que é o partido, tem pessoas que estão filiadas há 5, 6 anos, então esse que é o detalhe, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas é fato que a gente precisa de ter um grupo de trabalho, né? Precisa ter um grupo de trabalho focado nas ações, né? É um grupo onde a gente não faz propaganda, mesmo na época de eleição, né? O Eduardo outro dia colocou isso para mim, né? Às vezes na época de eleição os nossos candidatos fazem propaganda dentro dos nossos grupos de trabalho, e aí fica uma coisa assim que ele está chovendo no molhado, né? Pregando para convertido, né? Não tem sentido você jogar propaganda. Aí é fácil, né? Nossa, gente, Preocupado quantos quando votos ele vai ganhar ali, né? Ele quer convencer 30 pessoas, tem 30, não dá. Então, e às vezes tem que falar isso para ele, viu? Esse grupo aqui, não põe aqui não, entendeu? Não põe aqui não, põe em outro lugar lá, vai em outro lugar, porque realmente, né? E até os nossos eleitos aí, às vezes a gente tem os assessores dos nossos deputados pedem para estar nos grupos aí, né? E aí daqui a pouco eles dão aquela enxurrada de informação, né? Então, quem trabalha muito bem isso aí, eu acho legal, é o Poit, entendeu? Porque o Poit, ele criou grupos, né, de distribuição, né? Então, ele tem grupo. Você quer receber informação do Poit, você entra no grupo. Então, é um trabalho importante. Mas isso a gente tem que ir desenvolvendo sempre, né? Com parte de grupo de WhatsApp. E na parte de mídia digital, o DESP, ele tinha uma empresa de marketing e ele cancelou o contrato, está contratando outro, né? E existe uma proposta, Eduardo, de assim que começar a rolar a empresa de marketing lá, se der certo a empresa, eventualmente a gente pode ampliar o pacotinho da empresa com pacotes para cidades, entendeu? Então, de repente, esse contrato que o DESP já tem, ele poderia incluir, por exemplo, uma inserção semanal para cada cidade, e aí depende da cidade, ela compra quanto ela quiser, né? De repente, Valinhos quer comprar 2 inserções semanais, né? De repente, Vinhedo quer comprar 5, né? Mas entraria num pacote, entendeu? E aí fica muito melhor, porque até algumas inserções podem ser compartilhadas, né? Então, a própria, apesar de ser local, a própria empresa de marketing digital pode fazer isso. Então, tem essa proposta, sim, a gente criar alguns marketings compartilhados. E mesmo para cidades que a gente não tem nem filiado do novo, existe uma ideia da gente estar criando aí redes sociais, né? As redes sociais, Instagram, Facebook, de cidades que a gente não tem nem filiado, para que a gente já tenha controle sobre elas e para que a gente nem tanto pelo controle, mas para disseminar a informação, né? Para a gente disseminar a informação, que é o mais importante, né? Você tem uma cidade com 300, 400 votos no novo e ela não tem nenhuma informação, não acha nada, né? E hoje, assim, pelo menos em termos de rede social, o novo está muito bem colocado, né? Muito bem colocado em relação aos outros partidos. Aqui em Campinas, por exemplo, o Facebook, nosso Instagram é maior de todos os partidos. Então, isso se reflete também no nacional, no estadual e tudo mais. Oi, Carol. Eu já troquei algumas ideias com o Eduardo de Valinhos, estou até esperando o convite que ele me fez, que ele não andou, estou cobrando aqui em grupo. Gravado, E o mesmo convite que ele me fez, eu queria deixar aqui também. Na verdade, o convite que ele me fez é se eu poderia um dia marcar uma reunião com o grupo, né? Eu entendi que era o grupo de Valinhos, para a gente tirar algumas dúvidas sobre marketing digital, coisas básicas mesmo. Às vezes
o básico para mim não é o básico para você, né? Para o outro. Então, de repente, pode ser uma ideia de, em uma das nossas reuniões da regional, ser para esse tema, tá? E aí eu tiraria aí, dentro do que eu conseguir, ou se eu não conseguir, eu vou buscar depois, mas eu tiraria as dúvidas, né? Mais práticas, mais técnicas das plataformas, né? Facebook e Instagram. Então, de repente, pode ser uma coisa que não fique só para uma cidade, a gente faça aí de forma geral com as lideranças e até com os filiados que queiram participar, que fazem ali, porque às vezes não é o R30 da cidade que faz, né? É um filiado, então, às vezes é alguma coisa ampla assim que pode. Então, eu estou à disposição, que quanto mais gente tiver, melhor para a gente já falar com todo mundo. Boa. Só marcar, Carol. Só marcar. Muito bom. Então a gente já tem Tem tema para interesse dia 20. também, né? A nós é muito bom, né? A gente já tem tema ela já expandiu o convite, tá vendo? Porque esse é o tipo de coisa que a gente estava fazendo aqui em Valinhos. Um dia a gente trouxe o Emerson para ele falar da campanha, de como é que foi a campanha de 2018 em Campinas, né, para o nosso grupo. Outro dia a gente trouxe o Romeu de Vinhedo para falar como é que estava lá o núcleo de Vinhedo, então não sei o quê. E a gente começou com essa dinâmica, né, de convidar algumas pessoas para vir participar da nossa reunião e explicar para o nosso grupo, né? E a Carol estava na lista. Só não dei continuidade, Carol, porque a gente estava resolvendo uns problemas básicos lá de Instagram, de Facebook, e agora eu estou esbarrando na questão de patrocínio, né? Porque tem que ser no CNPJ do DESP e tal, então estou resolvendo isso aí. Mas eu acho que se você puder fazer para todos aqui, fica até melhor, né? Fica melhor. Muito bom. Combinado. 24 de setembro, Carol. Pode marcar aí. Porque 27 de agosto é os jovens de Franca e as mulheres de Franca. 24 legal. de setembro tem a Carol. A gente vai marcando. O Helder está com a mão levantada lá? Quando que é o jovem? Espera aí, desculpa. 27 de agosto. 7 de agosto. Tá. Pessoal de Franca. E a Carol, 24 de setembro. Helder? Helder está com a mão levantada lá? Na hora que você liberar o microfone aí, você pode falar. Bom, eu vou reforçar aqui o convite do Vinícius Poit, e essa que é a ideia, tá, dessas reuniões, a gente ir crescendo em qualidade aí nos nossos grupos. Deixa eu só ver aqui. Ô Emerson, tem um outro assunto que eu vou tocar então, enquanto você vai ajeitar aí, só para tentar explicar, mas o nosso grupo ele fez uma análise das votações de 2018, 2018 que a gente teve na cidade, né, para cada candidato, urna a urna, tal, e montamos um mapa da cidade, também de acordo com os locais de votação, né, para tentar fazer uma análise de como que estava o novo em cada bairro, né? E aí, subproduto disso aí, está se trabalhando um banco de dados grandes aí para cidades, né? Então, a gente vai fazer uma proposta depois de fazer uma derivação desse estudo para as outras cidades, principalmente para as menores que não têm estrutura, né? Poderia pegar essa planilha e fazer as composições e estudar a sua situação local, para depois fazer o seu planejamento também, se quiser. Mas na hora oportuna a gente apresenta uma proposta disso aí. Muito bom, Eduardo. Excelente. Helder? Viu? Desculpa, minha internet está muito ruim. Ele cai, ele volta, como fala, corta tudo as falas de vocês em alguns momentos. Mas eu gostaria de perguntar para o pessoal aí de Valinhos e de, acho que é Vinhedo, né? Que está com caixa aí. Aí eu perguntar para vocês como que vocês fizeram e o que vocês sugerem para a gente fazer, né? Porque a gente aqui de Santa Bárbara não temos caixa nenhum e nem sabemos como começar, né? Essa é a questão.
Bom, eu vou... Fala, Edu. Fala, depois eu falo. Um pouquinho. Cara, como todas as cidades, né, nós acabamos fazendo uma série de eventos, feijoada, mais eventos assim de reunião, onde a gente trazia, por exemplo, alguma pessoa para falar sobre o novo, né, a Janaína Lima, o Poit, o Ricardo Melão, várias pessoas. Isso foi ao longo do tempo, durante a campanha, durante a pré-campanha, né, que vamos chamar assim, das cidades, né, que as cidades tinham metas para atingir para poder participar das eleições de 2020, né. Então a gente foi fazendo uma série de eventos, uma parte veio de doação também dos filiados, né, porque a gente tinha essa meta de conseguir esse dinheiro para participar de 2020, e uma parte nós buscamos junto a empresários na cidade, indo junto, marcando reunião, fazendo apresentação do novo, explicando como é que era o projeto, pedindo doação, né? Então tem um cara bom no meu time aí, que é o Fernando. O Fernando eu brinco que ele fala, ele é um ótimo pedinte, né? Ele pede doações para um monte de gente que ele conhece aí na cidade, que ele tem contato com os empresários. Mas foi assim, cara, teve para a gente conseguir até as grandes doações maiores, a gente foi fazer reunião no horário que a pessoa estipulava, né? Largava o que estava fazendo e ia lá apresentar o novo, explicar o nosso projeto. E também é o caso de você ter pessoas que vão ser candidatas pelo novo, também divulgando o novo, te ajudando nessa corrente, né? Isso é muito importante, mostrar que você tem realmente pessoas na cidade que estão interessadas em desenvolver, né? Fizemos vários nesses eventos que a gente trazia as pessoas, a gente apresentava o novo, deixava as pessoas falar, perguntar, né? Então, isso tudo mostra a nossa transparência, né, das nossas intenções, e aí as pessoas foram confiando e fomos arrecadando esse dinheiro ao longo de meses, né? Acho que é isso. No caso de Vinhedo não tem caixa, né, porque nós não tínhamos candidato, né, em 2020, então nós não fizemos esse caixa. Agora, no planejamento nosso, até 2024, né, para as municipais, dentro da equipe nós combinamos de fazer uma arrecadação entre nós, tá? Então, cada membro, né, da equipe, nós somos em 8 ou 9, nós vamos abrir uma continha, né, entre 2 filiados e vamos depositando, né, um X mensal. Cada dia do mês, se não me engano é dia 25, eu vou lá e faço a coleta e depositamos o dinheiro. E vamos acumulando esse valor, e conforme vai se aproximando a eleição municipal, nós vamos aumentando essa doação, tá? Então, a gente começa com R$50, se não me engano, acho que esse é o valor, e nós vamos aumentando. Evidentemente que nós vamos ter que buscar também a doação, né, a participação na comunidade, né, junto a afiliados, empresários. Inclusive, tem 2 empresários que nós estamos na mira já, né, que gosta do novo tal, e que sempre nos apoiaram, né. E então é isso, nós não temos, mas eu acho que essa é uma saída, é uma alternativa de você ir reunindo essa grana aí de cada membro da equipe, não é muito, né? Cada um pode botar um pouquinho por mês e vamos tendo um caixa para ir bancando essas despesas. Né? Espero que tenha colaborado aí, Helder, a sugestão do pessoal. Né? Eu queria... Emerson, deixa eu... Essa pergunta foi boa do Helder, porque eu também queria entender como funciona a questão operacional da vaquinha, porque esse dinheiro ele tem que ir para o diretório, ele tem que ir para o desk, ele fica carimbado lá, ou a gente pode fazer uma vaquinha, institucionalmente falando, a gente abrir 2, como o Rafael comentou, né? Como é que é essa coisa da pessoa física coletar e 2 filiados? Isso pode? O que pode e o que não pode? Então, vamos lá. Se você falar
institucionalmente, isso não tem nenhuma legalidade em relação ao partido, certo? Praticamente é uma ação entre amigos mesmo. Pessoas que confiam uma na outra, são voluntários. Vocês serem filiados ao Novo passa quase que ao largo disso, né? Assim, o que vocês estão fazendo é uma ação que vocês podiam estar fazendo para doar cesta para alguém, mas vocês estão pegando aquele dinheiro e investindo no Novo de maneira indireta, né? De maneira indireta. De repente, vocês vão no próprio site do Novo e compram bexigas, compram material. Você está doando aquilo para o partido, e não diretamente para o partido, né? Você está comprando aquilo, assim como você doa o seu tempo. Então, isso não envolve a estrutura partidária, não envolve CNPJ do Novo, nada. É a maneira mais simples e rápida de você fazer, né? Porque você não passa pela burocracia partidária de fazer uma compra. Então, eu diria que, assim, para as coisas pequenas, é a maneira mais simples de você fazer, sabe, da cidade se organizar. Realmente, uma ação entre amigos aí, as pessoas se confiam, sabem que é para aquilo, há uma prestação de contas ali entre vocês mesmos e acabou, está resolvido. Para doações maiores, eu acho que é legal a gente mostrar um projeto para o DESP, sabe? Quem poderia fazer a arrecadação disso seria o DESP na pessoa jurídica, né, com o seu CNPJ. E isso é possível fazer, desde que a gente apresente para o DESP, olha, o projeto que tem aqui na cidade é uma arrecadação, sei lá, de 10 mil reais, 5 mil reais. Estou falando valores aqui, exemplificando, eventualmente um projeto de R$ 1.000, de R$ 500 seja válido, né, da gente colocar na plataforma do diretório estadual, né? E há uma justificativa, mesmo porque quando você vai passar isso para alguém que não é do Novo, aqui a gente está falando de pessoas que estão filiadas ao Novo, né? Você vai falar para o seu amigo, ajuda aqui. Às vezes ele quer ajudar, mas ele vai ficar mais feliz e mais seguro se ele entrar numa plataforma jurídica, fazer a doação, sair um boleto no nome dele e ele poder até declarar isso aí no imposto de renda, como uma doação partidária. Então, eventualmente, isso pode ter essa relevância. Quando você chegar para um empresário, né, na cidade aí, em Pirassununga ou em Santa Bárbara, falar assim, a gente está aqui investindo, o Partido Novo vai estar forte em 2022, 2024. Ele vai falar, tá, legal. Como que você vai transmitir credibilidade? Não, aqui tem a plataforma, você vai entrar no site do Novo. Está ali escrito Pirassununga, está ali escrito Santa Bárbara do Oeste, está o nome da cidade, tem o projeto determinado, depois você vai prestar contas para ele e vai mostrar para que é. Então, você montou um projeto para isso, eu acho legal estar na plataforma do DESP, sabe? A gente pleitear isso aí junto ao DESP, e é como eu entendo que seria a melhor maneira de fazer, tá? Então, assim, são situações diferentes. No dia a dia, para comprar 100 bexigas para fazer evento lá na praça, eu acho que compensa entrar no site do Novo e comprar as bexigas, sabe? Acho que é mais rápido fazer essa ação, juntar R$ 100, R$ 10 cada um e fazer isso daí. Agora, no projeto maior, acho que vale a pena arrecadar e vale a pena colocar na plataforma, tá? E tem como fazer isso. Tem como fazer isso depois. Tem a burocracia que o Eduardo falou? Tem. Mas acho que para algumas coisas vale a pena fazer. Sim. Emerson, inclusive, eu acho que se for... porque como o Helder ainda, né, para a gente que participou ali atrás dessa arrecadação do dinheiro, é muito mais fácil entender. Para quem não participou, acho que fica mais difícil. Então, os eventos que o Dude Valinhos deu exemplo, como uma feijoada, trazer um mandatário e cobrar essa entrada, isso, na minha opinião, também não deveria nem ser feito que não fosse direto na plataforma. Por quê? Porque, por exemplo, trazer um deputado, né, trazer um mandatário, ele é um evento do Novo. E nós, né, precisamos, então, aí do respaldo do DESP para isso. Então, o evento teria que ser direto na plataforma, na minha opinião, porque fica meio que complicado depois para o próprio partido, eu acho. É isso que eu queria complementar. Na verdade, todos os eventos foram feitos na plataforma. Tá? O que é na plataforma? Você cria um evento como você está criando... Não tem uns eventos virtuais que a gente está se inscrevendo, como esse aqui mesmo de Campinas e tal, que você tem lá dentro do site do Novo, você tem lá o evento descrito, o que vai ser e tal. A gente também fez isso. A gente criou um evento dentro do site do Novo, onde a gente era um jantar, né? E ia ter a participação do Poit e tal, e o valor dos ingressos era aquele. Então, quando a pessoa comprava, na verdade, ela está fazendo a doação pro diretório estadual, né? E aí o diretório estadual, depois ele paga o fornecedor, entendeu?
Então, a gente fazia essa prestação de conta. Nós tivemos tantas pessoas inscritas, aí o diretório estadual pagava os custos do evento. E a diferença, né, que a gente pedia em doações, porque, na verdade, o valor ficava livre. Então, por exemplo, vamos supor que o evento custava R$40. Aí a gente tinha opções de doações, 40, 60, 100, e aí ia embora. Então, a diferença ficava a título de doação, né? Na verdade, o valor inteiro como doação, e a diferença é o que a gente tinha específico programado para a nossa cidade, porque foi um evento que nós criamos, né, para arrecadação. Mas, exatamente. E aí o que acontece? Fica uma conta virtual no DESP, né? Porque todo o dinheiro está associado a um CNPJ. No caso, ele está associado ao CNPJ do diretório estadual. Então, o dinheiro que está lá, uma pequena fração é de Valinhos. Então, tem uma conta virtual que aponta quanto que daquele valor é de Valinhos, entendeu? É separado administrativamente, né? Tem lá uma conta lá contábil que está escrito Valinhos lá na caixinha. Campinas passou por isso também. A gente fez arrecadação, arrecadou R$60 mil. Como virou diretório, num dado momento, depois da gente ter o CNPJ, de abrir conta corrente, né? Depois de alguns meses dessa saga, aí o dinheiro veio para a conta corrente do diretório municipal de Campinas, né? Aí a gente emite nota as notas são para a gente, a contabilidade e tudo mais. Mas realmente é o mais simples. Então, você vai fazer um jantar com o Poit. Fecha no restaurante lá que o jantar vai ficar R$30, rodízio de pizza. E você fecha a venda, né, dessas doações a R$60, R$70, né? Às vezes até mais. Você pode lançar até assim, 60 é o mínimo, você pode pôr de 100, quem quer doar mais, né? Então, e aí a diferença fica lá para você. Abatido de imposto, abatida da nota fiscal, abatida das taxas que tem de cartão de crédito, mas fica lá a diferença, uma conta administrativa que você pode usar. Então é um caminho muito interessante também, muito interessante e é o melhor. Sempre mas nesse caso, Emerson, você vende o convite via plataforma. Exato. Então você fala assim, jantar lá no restaurante na pizzaria X, né? Então o valor do convite, R$100, né? R$100 com direito ao rodízio de pizza, isso não está incluso bebidas, entendeu? E você escreve lá, né? Doação para o novo, na descrição do convite. Doação. A pessoa faz a doação via site do Novo lá direitinho, e o Novo... Depois o restaurante fecha a conta, vieram 50 pessoas no dia. Certo. Então eu vou te cobrar 50 almoços, você vai ter que me pagar R$1.500. Entendeu? Aí ele emite uma nota, emite um boleto, dá um prazo, o DESP faz o pagamento. Tá? E aí fica desse jeito. Dá trabalho, mas mas é o melhor caminho, é o caminho juridicamente mais correto a fazer. É importante conversar com o restaurante, é importante explicar como vai ser, trabalhar com comanda, enfim, tem as questões práticas aí, mas dá para fazer. Tá? Bom, nós fizemos um evento em Vinhedo, num hotel, onde tinha que pagar um aluguel da sala, né? Uhum. Aí os deputados que vieram, eles pagaram, e nós pagamos uma parte, eles pagaram uma outra parte, entendeu? Uhum. A locação, os deputados bancaram, mas isso era em época de campanha, né? Uhum. Mas aí já foi... Na época não era ainda já época de campanha, né? Não, não é fora de campanha, né? O cara já era candidato, né? Mas a prestação de contas veio, na verdade, pela prestação de contas do candidato. Sim, aí ele presta conta. Uhum. Agora, um outro que a gente criou, na verdade, a gente criou um evento também, que era só um evento de doação. Então, quem comprasse aquele evento de doação, ele só ia receber, na verdade, o muito obrigado, né? Porque todo o dinheiro ia para a doação do desenvolvimento da célula na cidade, né? Então, isso aí também fizemos no final para conseguir juntar o valor, né? Que pode ser também. Você pode, assim, vender um projeto desse, é claro que é importante entregar depois, mas você pode vender esse projeto. Fala, olha, a gente está arrecadando R$10 mil porque a gente quer comprar um guarda-sol do Novo, a gente quer fazer um material de panfletagem, a gente quer comprar tantas bexigas, a gente quer comprar camisetas. Você não pode doar, mas você pode vender essas camisetas depois. Aqui as camisetas é um caso à parte, né? Aí teria que ser diferente. Mas, assim, material que você pode estar usando. Você pode fazer um projeto desse tipo.
Por exemplo, aqui em Campinas, a gente está com um projeto de doação. A gente está com um evento lá que é para doação. Para pagar a agência de marketing que a gente contratou. Então, a gente está falando para os filiados, olha, a agência de marketing custa X reais por mês. A gente precisa arrecadar esse dinheiro, senão a gente tem que cancelar o contrato com a agência de marketing. Então, é o trabalho, é correr atrás. Então, ele não vai receber nada em troca, além do trabalho que a gente está fazendo para a gente, da disseminação do nome do novo e tudo mais, do crescimento. Então, mas está lá, está escrito, tem um valor determinado, presta-se contas, fala como está sendo usado e vida que segue. Então, e tenta vender isso daí. Nosso trabalho é vender isso daí, convencer as pessoas de que isso vale a pena. Entendeu? O que eu não aconselho fazer, por exemplo, são eventos onde você vai produzir o material. Então, você vai fazer uma feijoada. Aí você vai comprar o porco num lugar, vai comprar gordura no outro, óleo não sei aonde, vai comprar o limão. Aí você tem que ficar fazendo um monte de nota disso para depois o DST pagar. Aí vira uma salada de nota fiscal, não compensa, entendeu? Compensa você contratar uma empresa que faz a feijoada para você e pagar o serviço dela. Sabe? É sempre legal você ter no máximo 1 ou 2 fornecedores. Se tiver 2, já complica um pouco um fornecedor. Entendeu? Às vezes vale a pena você lucrar um pouquinho menos, assim, reservar, acabar sobrando um pouco menos do que você ter todo esse trabalho aí. Né? Que vai dar um lucro maior, mas é diferente de uma quermesse na igreja, né? Que a gente faz lá e todo mundo doa um pouquinho, fica mais fácil. Né? Mas tem saídas, tá? Tem saídas. Os primeiros eventos que a gente fez aqui foram no restaurante de um cara que era afiliado do Novo. Depois a gente fez com outro que era simpatizante do Novo. E no terceiro já não era simpatizante, mas depois que viu que o negócio é sério, ficou simpatizante. Então vai aumentando tudo. Qualquer movimento que você faz, cara, sempre tem um pouquinho de outros retornos aí. Sim, verdade. É verdade. É diferente, entendeu? É meio diferente o trato que você faz com a pessoa, né? O jeito que ela vê as coisas, né? Que ela já presenciou na vida, né? De jantares de políticos ali. Então, e também tem o foco. Às vezes você faz um jantar com um preço maior. Às vezes você pode fazer um jantar, sei lá, de R$150, R$130, dependendo da cidade, R$100, um restaurante um pouquinho melhor, mas mais fechado, com um público diferente. Sabe? Então, depende muito do público, de como vai ser feito isso daí. Mas, e a gente precisa correr atrás de financiamento? Precisa. A gente precisa. É uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. A gente não faz nada sem dinheiro. Não faz nada. Né? Não faz nada a longo prazo aí. Certo? Pessoal, a gente está atingindo aqui quase 1h30 de reunião. Eu vou só reforçar aqui o recadinho do Poit, que a gente estava falando. Que é esse aqui, do encontro dia 3 de agosto agora, com o Vinícius Poit. Então tem o link aqui, é o evento lá 4400 na plataforma do Novo. É importante se inscrever para receber o link do Zoom. O Zoom está limitado a 1.000 pessoas, então se passar de 1.000 pessoas, a gente vai provavelmente fazer pelo YouTube, né? Mas é legal porque o Vinícius está animado com esse encontro. Certamente ele vai falar muito da candidatura, da pré-candidatura dele e do que ele espera e do que ele vai fazer. E o Poit é realmente um trator para trabalhar na campanha. Então vai ser muito legal a gente estar participando desse encontro. Terça-feira agora, às 6h30 da tarde, 6h30 da noite. Tá bom? E também replicar, né, Emerson? O pessoal replicar aí nos grupos do partido, incentivar, vamos fazer uma força-tarefa para incentivar aí os filiados que clamam tanto por aproximação, por reuniões e por estar mais próximos, abrir para pergunta, blá, blá, blá. Vamos incentivar essa galera a participar, né? Já está quase lá nos 1.000, mas dá tempo. Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Ué, mas você consegue ver, por exemplo, quem que está em Valinhos lá, quem é de Valinhos que está no evento? Poxa, porque aí a gente podia ver, como é que tá, tal, não sei o quê, tá faltando fulano. Eu consigo pedir isso segunda-feira, porque o evento tá na plataforma do DESP e eu não tenho acesso nela. Na conta do DESP lá eu não consigo ver. Apesar de eu ter criado por Campinas, passei para o DESP. Para a gente ver como que tá cada região, né? Não sei. Eu vou pedir uma lista. Eu vejo na segunda-feira. O convite eu mandei para todos os filiados e a gente divulgou.
mas a gente não sabe se as pessoas foram um a um, né? Se tem poucos, se tem muito. Uhum. Eu vou na segunda-feira. Pode me cobrar na segunda-feira, que eu vou pedir uma lista na segunda-feira sobre isso daí, tá? Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos aí. Conto com vocês para divulgar essa reunião. Essa reunião é toda última sexta-feira do mês, tá certo? Última sexta-feira, para a gente poder estar falando da nossa regional. E vamos trabalhar os grupos de WhatsApp nas regiões, trabalhar o grupo de lideranças, vamos fortalecer e vamos cada vez mais trazer essa conversa para o dia a dia, estar mais próximo, tá? Porque a gente tem um trabalho aí grande de longo prazo para estar fazendo. Muito obrigado, parabéns pela dedicação. A gente se vê na próxima. Legal. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Bom mês.